Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui de novo, quarta aula da semana, e na aula de hoje a gente vai fechar o nosso estudo a respeito de células, relembrando aquilo que nesta altura vocês precisam conhecer a respeito de células. Mas antes, um recado: não acelere o vídeo. Quando a gente organiza a aula para que ela tenha um certo tempo. E aí, uma série de informações, essas informações estão ligadas umas às outras. Quando você acelera o vídeo, você perde muito das informações. Então, é aquela falsa esperteza. Ah, eu vou acelerar aqui, vou rapidamente. Não é esse o propósito. Você tem um horário destinado a esta aula. Nós, inclusive, não utilizamos todo o horário. Você está em casa, no conforto da sua casa, então aproveite essa aula, se concentre. Repito, não acelere. Siga a aula no tempo normal. Por falar em tempo, nós, no início, na primeira aula, falamos de um tempo em que não tínhamos a possibilidade de observar as células, não é verdade? Você se lembra? Aí apareceram pessoas que inovaram, que foram adiante, e essas pessoas criaram instrumentos para que nós observássemos as coisas diminutas. No início era um microscópio com uma única lente, observado assim. Depois surgem os microscópios compostos, e o observador vai colocar esse microscópio em uma mesa com objeto de estudo, observando assim. E depois, já no século XX, os microscópios eletrônicos. Você viu imagens feitas por meio do microscópio eletrônico e você observa os detalhes das estruturas celulares que o microscópio eletrônico permite a gente observar. Então, a evolução dos instrumentos de observações deu aos cientistas a capacidade de ampliarem cada vez mais o conhecimento a respeito das células. Algumas imagens que você viu são belíssimas, por exemplo, as imagens observadas por meio do microscópio, que a gente chama de microscópio de varredura, permite observar o exterior de um ser vivo ou de uma célula. Já o microscópio eletrônico, usualmente a gente observa o interior. Então, qual a importância de estudarmos as células? Primeiro, porque a célula é a unidade fundamental do ser vivo. Os seres vivos são construídos a partir de células. Então, o funcionamento do meu corpo depende do funcionamento das células que me formam. E esse funcionamento, na maioria das vezes, é um funcionamento harmonioso, integrado. Se há uma desarmonia celular, nós temos doenças. Então, o nosso corpo, quando está sadio, as nossas células estão funcionando como elas devem funcionar, de uma maneira maravilhosa. E a compreensão dessa maravilha é um estudo muito interessante. Vocês estão começando agora, dependendo de como vocês evoluírem
nos seus estudos, especialmente no ensino superior, dependendo de para onde você resolva se destinar, você vai precisar conhecer cada vez mais sobre como são as células e como elas funcionam. Vou dar alguns exemplos. Vamos supor que você resolva se tornar um médico neurologista. Você vai precisar conhecer profundamente as células nervosas. As células nervosas são as células responsáveis por fenômenos como, por exemplo, a memória. Até agora, em pleno século XXI, nós ainda não entendemos perfeitamente como nós guardamos as informações em nosso cérebro. Por que acontece às vezes perda de memória? Porque certas memórias são perdidas, outras não, com envelhecimento. São ainda mistérios, quem sabe você contribua para resolver um pouco desses mistérios se você resolver se aprofundar nesse tipo de estudo. Para que a gente possa anestesiar uma pessoa, a gente precisa conhecer muito bem as células nervosas, nós precisamos conhecer muito bem a membrana das células nervosas. Por quê? Porque a anestesia é um fenômeno que depende de ação de substâncias químicas sobre a membrana das células. Veja quão interessante não é verdade? Se você, por alguma razão, resolver estudar as células do seu sangue, você vai perceber que tem células vermelhas que são especializadas no transporte. Essas células são muito conhecidas hoje, a ponto de já existe tecnologia bem avançada no sentido de criar artificialmente células sanguíneas. Quando isso acontecer, vai ser um grande avanço para a medicina, porque pessoas que precisam de sangue, que recorrem à transfusão e às vezes o hospital não tem a quantidade de sangue necessário, essas pessoas poderão recorrer a essas células sanguíneas artificiais. Isso é um estudo que em futuro bem próximo deve dar resultado. Outro estudo de células sanguíneas brancas. As células sanguíneas brancas são as nossas protetoras, as nossas guardiãs, os nossos soldados de defesa. Essas células fazem parte do que nós chamamos de sistema imunológico, ou simplesmente sistema de defesa. Essas células, elas podem ser ensinadas. Como assim? Quando você é vacinado, essas suas células estão sendo ensinadas para reconhecer algo parecido com aquele material que foi injetado no seu corpo. Quando você se vacinou contra o sarampo, o que aconteceu? Vírus inativados do sarampo, ou seja, vírus que são vírus do sarampo, mas que foram inativados, foram incapacitados, foram colocados no seu corpo. As células de defesa foram ao encontro desse vírus, observar as características desse vírus, vou usar aqui uma comparação. É como se as células de defesa, as células sanguíneas brancas, verificassem a roupa do vírus. E ela aprende a identificar o vírus a partir da roupa dele. Todas
toda vez que entrar um vírus do sarampo no seu corpo, aquela célula, ela tem uma memória de defesa. Ela vai reconhecer, opa, esse é o vírus do sarampo. E aí ela vai agregar, vai reunir outras células do grupo de células de defesa. Olha, aqui é um vírus do sarampo, estranho a nós precisamos destruí-lo. Então é desta forma que o nosso sistema de defesa aprende a reconhecer e, reconhecendo o que é estranho, vai agredir o que é estranho. Mas às vezes, por alguma razão, essas células, elas reconhecem algumas células do nosso próprio corpo como células estranhas e passam a agredir. Nós não sabemos exatamente qual é o iniciador, como é que começa esse processo, mas tem uma série de doenças que a gente chama de doenças autoimunes, que tem essa peculiaridade, essa característica. Uma delas, né, uma doença de pele, que é o vitiligo. A pele fica com algumas manchas. Por quê? Porque aquelas células, elas foram atacadas pelo sistema de defesa e essas células chamadas melanócitos, elas perderam a capacidade de produzir o pigmento, a melanina. Então, é um exemplo de como, às vezes, a célula de defesa não está funcionando adequadamente. Então, quando nós estudamos células, nós precisamos, inclusive, estudar a ponto de saber, opa, essa célula está com um defeito. Será que a gente consegue corrigir esse defeito? A ciência tem avançado muito, inclusive, para corrigir defeitos celulares. Um outro exemplo, o profissional de educação física, ele precisa muito conhecer células musculares. Por quê? Porque ele precisa fazer com que essas células musculares se desenvolvam de uma maneira bem peculiar. Então, um corredor de velocidade, como o jamaicano Bolt, o preparador físico trabalhou aquele atleta de modo que as células musculares relacionadas à corrida rápida se desenvolvessem. Um maratonista precisa de outro tipo de preparação, então precisa preparar as células musculares de resistência. Não é interessante isso? Você preparar grupos de células de uma maneira muito específica, mas para isso você precisa conhecê-las bem, saber quais são as necessidades, o que é que ela pode suportar, o que pode causar prejuízo a ela. Então, outro exemplo, as nossas células ósseas. À medida que a gente vai envelhecendo, as nossas células ósseas vão perdendo certas capacidades, elas vão se enfraquecendo. É um processo normal decorrente da idade, mas esse processo chamado de osteoporose, que resulta em células ósseas enfraquecidas, em ossos fragilizados, esse processo pode ser retardado por várias causas. Uma causa é praticar esportes na adolescência, na juventude. Se você pratica esportes nesse momento da sua vida, que você é jovem, faz com que na velhice os seus ossos fiquem mais fortes. Eles
na velhice eles não vão envelhecer tanto. Então, para você ter bons ossos na velhice, boas células ósseas na velhice, você precisa cuidá-las dela agora, praticando esporte, ter uma alimentação adequada, com suprimento de cálcio, com suprimento de magnésio. E aí, você está construindo agora algo que vai utilizar no futuro. Percebe? Como é bom, então, a gente conhecer a respeito das células. Então, nós vamos relembrar um pouco do conteúdo que nós vimos por meio de exercícios. O primeiro tipo de exercício é bem simples. Eu vou apresentar aqui algumas organelas e eu quero que você veja qual é o nome dessa organela. Especialmente, eu quero que você escreva o nome da organela aqui no chat, para que eu acompanhe a sua resposta, para que eu veja a sua participação, para que eu possa elogiar. Cada estrutura celular, cada organela que eu apresento, eu vou dar um tempinho para que a resposta apareça. Esse tempinho é para que você escreva a sua resposta também. Combinado?
esses exercícios foram fáceis, não é verdade? Mas foram fáceis porque você já treinou o seu olhar. E esse treinamento foi feito por meio de repetição de observações. Você já viu imagens parecidas com essas várias vezes, muitas vezes. Então, à medida que a gente vai fazer desse tipo, repetindo, a gente vai arquivando cada vez mais fortemente nas nossas células de memória, de um jeito que a gente ainda não sabe, mas funciona, e aí elas ficam guardadas. É fundamental, então, o treinamento, fazer exercícios. Quando um jogador de futebol de alta qualidade, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, um Messi, quando eles executam aquelas jogadas que eles costumeiramente realizam, por que eles executam? Porque eles treinam muito. O Cristiano Ronaldo é um fominha de treinamento. Então, para que você se desenvolva, não como atleta, mas como estudante, tem que treinar. Os seus colegas que treinam mais do que você, provavelmente vão ter melhor desempenho. Então, o treinamento melhora o desempenho. Nessa altura, nós precisamos saber a respeito dos diferentes tipos celulares, a partir da observação da presença ou ausência de núcleo, se são células procariotas, se são células eucariotas, você já sabe. Nós precisamos, dentro das células procariotas, saber quais são os seres vivos que apresentam esse tipo de célula. São principalmente as bactérias, mas também tem as chamadas cianofícias ou algas verde-azuladas. O grupo das células eucariotas pode ser dividido em grupo das células eucariotas vegetais, células eucariotas animais. As células eucariotas animais têm certas estruturas, as células eucariotas vegetais têm outras estruturas que são próprias dela. Por exemplo, qual das duas tem cloroplasto? Eucariota vegetal. Qual das duas tem um grande vacúolo? Eucariota vegetal. As células animais têm pequenos vacúolos armazenadores de gorduras, por exemplo. Uma célula de gordura caracteriza-se por isso. Esse vacúolo armazenador, ele inclusive torna-se mais ampliado à medida que a célula vai se desenvolvendo. Então, essa distinção, essas diferenças entre esses dois tipos celulares é muito cobrada, vai ser muito cobrada nas avaliações. Você precisa fazer esses exercícios para que essas diferenças se tornem mais bem constituídas. Quando você observou aquelas organelas no exercício anterior, eu deixei a título de exercício poucas organelas, mas existem outras que você já viu no passado e que você está observando todas as vezes quando verifica esses maravilhosos desenhos que aparecem aí. Então na célula animal tem estruturas como o tal do lisossomo, tem retículo endoplasmático liso, tem retículo endoplasmático rugoso, tem centríolo, que eu aqui não fiz referência. Mas existem sim, eu não esqueci. É porque nesse momento eu queria, nesta revisão,
falar de coisas que são mais relevantes para agora. Mas é preciso que você esteja atento a essas outras organelas, sim. Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso também aparecem em células vegetais. Nós precisamos observar, inclusive, isso. Ribossomo, que eu já tinha falado na aula anterior, é uma organela muito interessante porque é a organela universal. Todas as células, sejam de bactérias, de cianofícias, de vegetais, de animais, inclusive de fungos, tem um reino dos fungos que anteriormente eu não havia dito. Todas essas células apresentam ribossomos. Todas as células apresentam material genético. Então, de vez em quando você está observando uma célula, está lá, DNA. DNA é uma substância química que é o principal material genético das células. Existe um outro, que é o RNA. Perfeito? Por que eu não falei de vírus? Razão simples. Vírus não é célula. Citologista não tem como objeto de estudo célula. Desculpe-me, vírus. Quem estuda vírus é o virologista, que é outro pesquisador. O virologista, primeiro, ele precisa ter acesso a microscópio eletrônico. Estrutura de vírus só é visível por meio do microscópio eletrônico. Significa que antes do microscópio eletrônico, ninguém sabia como é que era um vírus, como era a estrutura interna. E microscópio eletrônico é coisa do século XX, a partir de 1940, é conhecimento recente. E você viu que células vegetais, células animais, já eram conhecidas desde o século XIX, 1830, a teoria celular, mas o conhecimento sobre essas células já era anterior. Então, vamos fazer esse novo grupo de exercícios e acompanhe a resolução comigo, ok? Bom trabalho!